A morte certamente é a nossa maior inimiga. Nós sentimos a sua sombra enquanto lutamos para viver. Apesar de assistirmos o combate da vida e da morte, nós não nos acostumamos quando ela chega perto de nós, especialmente quando leva pessoas que nós amamos tanto. O que nos ajuda a enfrentar o luto é a esperança de que um dia a morte vai deixar de existir. Mas como é que isso vai acontecer? Será que a promessa de Deus é verdadeira? O que Deus fez para que ela fosse de fato derrotada? No programa Está Escrito de hoje, nós vamos entender o grande dilema, como Deus, sendo eterno, morreu para que a morte deixasse de existir. Fique ligado, porque o programa está começando agora. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Robson Menezes. Mais uma vez aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao seu programa Está Escrito. Você que acompanha sempre, todas as terças e quintas, os programas inéditos e também as reprises. Não importa o momento, o lugar que você esteja acompanhando, o que importa é que você é muito especial para todos nós, especialmente aqui um abraço para você, nosso querido amigo que acompanha sempre, nossa querida amiga, que até mesmo compartilha através das redes sociais os nossos conteúdos. Obrigado pelo seu carinho, tá bem? Você está aqui, olha, hoje assistindo o programa Está Escrito e também a TV Novo Tempo por uma razão. Por causa das doações dos nossos queridos Anjos da Esperança. Sempre os Anjos da Esperança fazem a diferença, porque eles nos dão condição de ir mais longe e fazer muito mais e fazer melhor. Então, nosso muito obrigado a você que é Anjo da Esperança e todos os meses contribui para que o nosso programa e a TV Novo Tempo chegue até você e diversas pessoas. Se você ainda não é anjo, você acredita aqui no Ministério da Novo Tempo, é só você ligar para o telefone que está aparecendo aqui embaixo, a Central Anjo da Esperança. O telefone é 0, operadora 12 21 27 30 30. Você vai tirar todas as suas dúvidas e entender como é que você pode também se tornar um anjo da esperança e, através da sua generosidade, abençoar milhares de pessoas. Inclusive, abençoar com essa revista que eu estou segurando aqui, olha, a revista Superlupa, A Volta ao Mundo em 7 Dias. Essa revista vai te ajudar a falar sobre a palavra de Deus, a Bíblia, para aquela criança que você ama tanto. Se você, nesse mês tão especial, no mês das crianças, quer abençoar a vida de alguém, então, olha, peça agora mesmo essa revista Superlupa, A Volta ao Mundo em 7 Dias. Vai ser o melhor presente que você vai receber e poder oferecer para aquele que é especial, para aquela que é importante para a sua vida, tá bem? Como é que você pode receber sem custo algum? Está olhando aqui embaixo? Olha, aqui está o contato do WhatsApp para você pedir a sua revista agora mesmo. O número é 12 98244 4449. Pode tirar uma foto, você pode escrever no papel. O que você não pode é deixar de pedir agora mesmo a sua revista Superlupa, A Volta ao Mundo em 7 Dias. Nós vamos entrar agora no estudo da Bíblia e eu quero te convidar aí, pegar a palavra de Deus para juntos estudarmos hoje o tema de Deus não pode deixar de existir. Essa é a série O que Deus não pode fazer. E hoje vamos estudar Deus não pode deixar de existir. E eu quero que você me acompanhe no Salmo 90, o verso é o 2. Diz assim o texto bíblico: Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus.
como que você é conhecido pelas pessoas? Já parou para pensar que nós somos conhecidos de diversas formas por pessoas que convivem com a gente, que se relacionam com a gente ao longo da vida? Cada um vai conhecer você de um jeito, apesar de você ser a mesma pessoa. Provavelmente você não me conhece, então deixa eu me apresentar. Alguns me chamam pelo meu nome, esses são meus conhecidos. Alguns me chamam pelo meu apelido, esses são os meus amigos. Alguns me chamam de pastor, esses são os membros da minha igreja. Alguns me chamam de filhinho, são os meus pais. Alguns me chamam de pai, são os meus filhos. Alguém me chama de amor, que é minha esposa Érica. Mas alguns me chamam de mano, que são os meus 3 irmãos. Você percebe que quem me conhece melhor é quem convive mais comigo? A mesma coisa com você? Com certeza, os meus pais, os meus irmãos hoje me conhecem muito e até da mesma forma que minha esposa e também os meus filhos me conhecem profundamente. Deus é conhecido de diversas maneiras, apesar dele ser a mesma pessoa. Como é que ele é identificado? Alguns o chamam de Criador, mas alguns o chamam de Redentor. Alguns o chamam de Juiz, alguns o chamam de Senhor dos Exércitos. Alguns o chamam de Jeová Jiré, o Senhor proverá. Já alguns o chamam de Pai. Mas todos esses estão falando da mesma pessoa. É porque a Bíblia o apresenta de diversas maneiras, mas tem um atributo, uma característica que Deus possui, que nós só conhecemos profundamente se nós vivemos em intimidade com Ele. Mas que atributo seria esse? Você conseguiria arriscar que atributo seria esse? Pois eu vou responder logo então. A eternidade de Deus só se conhece quando se vive em intimidade com Ele. Quer ver só? Se você está com a Bíblia, me acompanhe no que está em João, Evangelho de João, capítulo 17, o verso 3. Lá diz assim, olha, João 17, o verso 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Veja que a eternidade de Deus só pode ser acessada através do conhecimento, da intimidade que você tem com Ele. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Vida eterna, eternidade, se alcança através do conhecimento. É isso. De acordo com a Bíblia, a eternidade não é um lugar para onde eu estou indo, mas é um relacionamento íntimo. Você consegue entender? Um relacionamento profundo que eu tenho com aquele que é eterno, Deus. Por isso que Paulo, escrevendo para Timóteo, na primeira carta, capítulo 6, verso 15 e 16, ele diz assim, o único soberano, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A Ele honra e glória e poder eterno. Amém. Veja, Deus não é apenas eterno. O poder de Deus também é eterno, ou seja, Ele existe desde sempre e para sempre, e o seu poder funciona desde sempre e para sempre. Desde quando Deus existiu, Ele era poderoso, e Ele é o único que é imortal. Já quando a gente olha para a gente mesmo, né? A nossa vida ela é passageira. Nós não somos eternos. Para piorar, o pecado nos tirou a capacidade de viver. Ainda que você e eu temos assim condição de vida, nós não existimos plenamente quando nós nascemos nesse mundo. Nós precisamos estar conectados com esse ser eterno, que é todo-poderoso, que é o nosso grande Deus, Criador de todas as coisas. Quais são as consequências
Quais são os efeitos que o pecado trouxe quando ele entrou no mundo? Para a gente responder essa pergunta, a gente precisa dar uma olhadinha nesse cenário mais antigo que a Bíblia traz lá do livro do Gênesis. E eu queria olhar com você no capítulo 2, do verso 15 até o verso 17, o que a Bíblia fala sobre esse assunto. Diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Observe que Deus atribuiu ao homem o cuidado do paraíso. Ele teria acesso a tudo, todos os tipos de árvore para sua alimentação. Tinha uma exceção. Qual que era? A árvore do conhecimento do bem e do mal. A advertência de Deus era muito clara: ó, no dia em que dela comeres, certamente você vai morrer. Veja, a pergunta que fica quando a gente começa a acompanhar a história é: quando o homem desobedeceu, ele morreu naquele mesmo dia? Parece que a ideia que o texto traz é que o pecado ele não trouxe a morte imediatamente. Bom, e se isso aconteceu, se a morte não chegou naquele momento, será que Deus não estava dizendo a verdade? Será que Deus falhou? Será que ele mentiu ou se enganou? Existem duas coisas aqui que a gente precisa considerar quanto a esse tema. Primeira coisa, houve morte ou não naquele dia? Agora, para responder aqui essa pergunta, essa primeira pergunta, nós precisamos do contexto bíblico para a gente entender. E a resposta é sim, houve morte naquele dia. Não foi uma morte, foram duas. Mas onde é que está escrito isso? Daqui a pouquinho você já vai entender. Primeira coisa, houve ou não houve morte? Segunda coisa, se houve morte, quem que morreu naquele dia? Então vamos lá, já que eu disse que houve morte, que não foi uma morte, foram duas, quem foi que morreu? Então acompanhe comigo o que está aqui em Gênesis 3, o verso 21. Olha o que diz aqui o texto. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Observe aqui, a primeira morte aqui fica bem evidente no contexto. Quem foi que morreu? A primeira morte foi a morte do cordeiro. Deus foi o primeiro algoz. Ele matou, você consegue entender? O primeiro ser do universo, que foi um cordeiro sacrificado. Foi com esse cordeiro, com as peles desse cordeiro, que Deus cobriu o casal Adão e Eva. Até então, veja só, nenhum ser tinha assistido uma morte. Eu não sei se você já viu, mas é muito brutal ver até mesmo um animal morrer. E essa morte tem um contexto muito especial, porque o cordeiro que morreu fez todos os seres não caídos que estavam observando aquela cena, e até o casal lá no Éden, entender qual que era a verdadeira face da morte. E ela é violenta, a morte é violenta. Imagina aqui comigo a cena, Deus precisou degolar assim aquele animal. Precisou arrancar sua pele. E o pior de tudo é que aquele animal não tinha culpa nenhuma. Imagina assim como Adão e Eva assistiram aquela cena. Estavam chocados, paralisados. Por que Deus estava fazendo aquilo? Para você entender isso, é necessário ler comigo o que está lá na primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 18 a 20. Diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata, como ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, os pais aqui, Adão e Eva, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula. O sangue de Cristo, conhecido com efeito antes, observe essa frase, antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Vamos entender isso aqui. O cordeiro degolado, que foi escalpelado,
era um símbolo de Cristo. A morte desse cordeiro era um tipo, uma sombra, um exemplo da morte que Cristo, muitos anos depois, sofreria. Veja, e há uma lição por detrás disso. Quem deveria morrer naquele dia não poderia pagar o preço do resgate daquele casal. Por isso que Deus, ele se colocou no lugar do homem. O que Deus não tinha dito para Adão e Eva era o seguinte, que se eles pecassem, ele mesmo, o próprio Deus, ele precisaria morrer. Essa era a lição que Deus estava ensinando. Naquele dia, assim que o homem pecou, Jesus se ofereceu como sendo um cordeiro para morrer no lugar de Adão e Eva. Ele ficou marcado pela morte e ele carregava, a partir daquele momento, compromisso de se encarnar, de sofrer, de se entregar ao pior tipo de morte que poderia existir, já existiu, que foi a morte de cruz, uma morte violenta. O seu sangue foi derramado porque ele agora oficialmente se tornara o cordeiro sem defeito e sem mácula, que derramou o seu sangue antes da fundação do mundo, antes do pecado existir. Mas aquele dia o seu sangue foi cobrado, a dívida estava estabelecida e o pagamento ele precisava ser feito. O fato de Deus não dizer que ele precisaria morrer no dia que eles pecassem, nos mostra que nós fazemos o contrário do que eles fazem, né? Quando os nossos filhos estão fazendo alguma coisa errada, a gente diz assim, olha, não fique na chuva não, porque senão eu vou ter que levar você para o hospital e você vai me dar muito trabalho, você vai ter que tomar remédio. De fato, a gente não quer que eles façam alguma coisa errada, porque nós é que vamos ter trabalho para resolver a situação. Mas Deus não fez isso. Deus muito menos disse isso para Adão e Eva. Ele apenas disse que se eles comessem do fruto, eles iriam morrer. Mas o que estava implícito nessa fala? Que eles só entenderiam depois, era que se ele próprio não morresse, não haveria mais oportunidade de vida para qualquer pecador. É muito profundo isso. Veja, Deus não foi pego de surpresa. Não aconteceu um problema que não estava previsto. Jesus foi apresentado como solução para o problema do pecado, sem que o pecado ainda existisse. Quando o homem peca, a morte dele foi proclamada através da morte do Cordeiro. Mas daí nós temos um dilema. Se Deus é eterno, como que ele poderia morrer? E para entender isso, a gente precisa entender também que o pecado, ele colocou em risco a existência de Deus. Porque para Deus prover a solução, ninguém mais poderia se entregar como oferta pelo pecado. Somente o Criador do mundo. Aquele que era perfeito, aquele que era poderoso, tinha condição de assumir o lugar da criatura pecadora e dessa forma fazer uma justiça que era plena. O plano da salvação nada mais é do que a morte do único ser que é imortal, que é eterno. Que coisa extraordinária! Mas como é que Deus poderia morrer sendo imortal, sendo eterno? A Bíblia apresenta esse plano como sendo um grande mistério. Como é que Deus poderia deixar de existir? Primeira carta de Timóteo, capítulo 3, o verso 16, diz: grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Veja, teria acontecido se o sacrifício de Jesus não tivesse sido feito, tivesse sido, na verdade, aceito pelo Pai? A gente não consegue entender. Mas o que está lá em João 20, o verso 17, dá uma pista. Jesus falou assim para Maria: não me detenhas, porque ainda não subi ao meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Jesus aqui, ele não pôde abraçar os seus queridos antes de se apresentar ao seu Pai e ser recebido na glória como um vencedor sobre o pecado, sobre a morte. Apesar da Bíblia não dizer o que teria acontecido se o sacrifício não fosse aceito, uma coisa a gente pode saber, que o pecado colocou em risco não apenas a vida daquele que é imortal, mas também a existência de todas as coisas, ou seja, do universo inteiro. Foi por essa razão que a única solução para que não houvesse um colapso geral e as coisas deixassem de existir foi que Deus enviou o seu Filho. Porque Deus não pode deixar de existir. A sua morte seria perfeita, o seu plano seria suficiente
para que todas as coisas pudessem voltar a ser como elas tinham sido e como elas tinham sido organizadas para existir. É por essa razão que a morte de Cristo na cruz é celebrada como o cumprimento do plano de Deus, da redenção para a humanidade, e não só para a humanidade, para o universo inteiro. Jesus, quando morre na cruz, ele faz expiação, ele traz perdão para todos os pecados e ele abre um caminho para a eternidade, para todos nós, outra vez, por causa da reconciliação que nos oferece, entrarmos e aproveitarmos vivendo uns com os outros e com Deus. Agora, qual foi a segunda morte que aconteceu lá no Éden? Uma segunda razão porque o cordeiro precisou morrer está no fato de que o pecado trouxe ao homem nudez. Não foi isso que está escrito em Gênesis 3, versos 6 e 7? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto, comeu, deu ao seu marido, ele comeu, e aí a miséria se estabeleceu. Os olhos deles se abriram e eles perceberam que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram roupas, cintas para si. O que foi que aconteceu com o homem depois do pecado? Veja, não era para ele ter morrido no mesmo dia? Mas o que parece é que ele apenas percebeu que ele estava nu por causa do pecado. Mas será que ele estava nu mesmo? Olha o que diz Gênesis 2, o verso 24. Diz assim: ora, um e o outro, o homem e a mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Veja, o detalhe é que aqui nós estamos antes do pecado. E Adão e Eva estavam nus, mas eles não tinham vergonha. Após o pecado, o que foi que aconteceu? Eles perceberam que estavam nus. E eles se cobriram porque eles estavam envergonhados. Mudou alguma coisa? Sim ou não? Sim, mudou. O que mudou? O salmista, no Salmo 8, verso 4 e 5, diz: que é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que o visites? Fizeste, no entanto, um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste. O que foi que mudou no homem? Veja, o homem perdeu alguma coisa que cobria sua nudez. E o que foi exatamente que ele perdeu? A glória de Deus. Quando perdeu a glória de Deus, ele estava diante da sua vergonha. Paulo, escrevendo em Romanos 3, 23, diz assim: porque todos pecaram e carecem, precisam da glória de Deus. Nós não temos mais a glória de Deus. Qual foi a segunda morte que aconteceu naquele dia? Foi a morte do homem pecador. Sabe por quê? Porque ele perdeu a glória de Deus. E a partir daquele momento, ele não tinha mais a intimidade com o Deus que é eterno. Tendo uma coisa que na Bíblia, morte não significa simplesmente deixar de viver ou deixar de existir. Morte na Bíblia também significa viver no pecado, viver com o pecado e viver para o pecado. É isso que Paulo escreve em Efésios 2, no verso 1 a 3. Ele diz assim: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Veja, Deus cobriu o homem com as peles do cordeiro para esconder a nudez e também para esconder a sua morte espiritual. O problema é que muitos ainda hoje não estão cobertos, não foram agraciados com as vestes de Cristo. Por essa razão, como Paulo escreve, eles estão mortos. De que forma? Mortos no pecado, mortos com o pecado e mortos por causa do pecado. Deixa eu dar um exemplo aqui para você. Estou segurando aqui esse celular. Entenda uma coisa, Deus é o único imortal, ou seja, ele tem vida em si mesmo. Esse dispositivo aqui, ele tem alguma energia em si mesmo, mas ele armazena só uma fração que dura por algum tempo, daqui a pouco vai acabar. Para ele ter energia inesgotável, o que ele precisa? Você sabe?
Você está conectado à fonte de energia. Sabe, morte na Bíblia não significa se desconectar ou ter algum tipo de energia, mas se desconectar da fonte de energia, que é Deus. Nós ainda podemos ter algo de energia conosco, mas não em nós. É por essa razão que hoje eu preciso daquele que é imortal, daquele que tem vida em si mesmo. É por isso que João 17,3 diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. É por isso que eu preciso de Cristo mais do que tudo. Porque a única forma da minha nudez, da minha vergonha, do meu pecado ser encoberto, da minha realidade ser mudada, é quando Deus coloca as vestes de Cristo sobre a minha vida. Você está entendendo isso? Nada do que você faz ou fará será diferente das folhas de figueira que Adão e Eva cozeram para si mesmos. Detalhe é que a vergonha agora era maior, porque eles estavam tentando esconder o que não era possível. Por isso que o Salmo 90, verso 2 diz: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, tu és Deus. O Senhor é Deus de eternidade em eternidade. Entre uma eternidade e outra, há o abismo da morte que o pecado trouxe, mas que o próprio Senhor conseguiu vencer. Por causa disso, hoje, você e eu celebramos a vitória de Cristo na nossa vida, a morte dele que nos trouxe libertação. Nós celebramos de eternidade em eternidade. O pecado vai deixar de existir, porque a graça de Cristo é uma ponte que liga a eternidade do tempo passado para a eternidade do tempo futuro. Deus é Deus de eternidade em eternidade. O seu vale da sombra da morte vai passar, vai terminar. O seu luto vai deixar de existir, porque Deus mesmo prometeu que vai enxugar dos seus olhos toda lágrima. A morte já não vai mais existir. O luto, o pranto e a dor também serão coisas passadas. Por isso, Deus não pode deixar de existir, especialmente na sua vida, agora, nesse momento. Quanto espaço, quanto domínio, quanto poder você tem concedido a Deus dentro do seu coração? Você tem permitido que Ele coloque a graça de Cristo sobre a sua vida? Você tem experimentado isso todos os dias? Pois eu queria te convidar a pedir isso agora. Feche os seus olhos e ore comigo. Bom Deus, estamos agora pedindo ao Senhor que a graça de Cristo nos envolva, escondendo o nosso pecado, a morte, a dor e o sofrimento. Queremos renascer para uma outra vida, vida plena, abundante, vida eterna que Ele veio oferecer. E é no nome dEle que nós entregamos esta prece à nossa vida, assinando no sangue de Jesus. Amém e amém. Que alegria poder chegar ao final desse programa e te lembrar que está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um grande abraço. Eu espero você aqui no programa Está Escrito.